Salve, salve, massa atleticana! Estamos começando mais um programa, eu acredito, dentro do canal Noticioso, e hoje nós vamos falar aí dessa heróica classificação do time reserva aí, misto do Atlético para a Sul-Americana. Vamos falar também da caçada ao novo treinador e alguns assuntos paralelos, como essa entrevista do Levir Cooper, por exemplo, no programa Bem Amigos. Mas é claro, como é de praxe, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu sábio comentarista Thiago de Araújo. E aí, Henrique? E aí, Thiagão? Tá? 100%? E o Galão ontem? Ué, cara, eu gosto, cara. Quando o Galo ganha, o meu dia começa diferente. Então, realmente, ontem a gente vai discutir aí, são vários pontos positivos, vários negativos, mas eu acho que a caminhada tá numa crescente. Então, isso é bom sinal. Como é um assunto mais fresco aí, então, mesmo em pauta, vamos falar mesmo aí de fato do jogo do Atlético ontem na Sul-Americana, vitória de 2-1 contra o Zamora. O que você achou do Atlético ontem, Thiagão? Ô Henry, o que acontece? Cara, ontem o time do Atlético, ele jogou tocando a bola, administrando, mas a gente vê nitidamente uma evolução coletiva, né? Não que isso, que o time agora está encaixado, que está resolvido, não, está longe disso. Mas mesmo com um time misto reserva, você vê que tem uma evolução coletiva muito grande. Algumas peças realçam mais nesse tipo de esquema, né, que o Rodrigo conseguiu aplicar. Queria fazer um destaque aos laterais, né, que fizeram também, erraram bastante Fábio Santos e Patrick, mas também deram assistência, as duas assistências pro gol, surgiram na esquerda e depois na direita com o Patrick. Então, a gente também, gente, tem que começar a dar crédito quando o jogador começa a melhorar, como o Fábio Santos. Eu acho que ele está evoluindo, ninguém desaprende a jogar bola. O Fábio Santos não é um jogador que teve lampejos bons e é um jogador ruim, ele é um jogador bom que não está passando por um bom momento. Só que a evolução dele deve ser enfatizada, né? Ele está evoluindo, está longe de ser o ideal, mas ele está evoluindo. O Patrick, coitado, ele é mais limitado, né? Só que ontem ele conseguiu fazer essa assistência e na marcação ele realmente tem um poder de marcação bem melhor que o Guga, né? Então, para mim, foram os destaques não positivos, mas em evolução. Agora, o negativo, para mim, foi o Bolt. O Bolt, para mim, foi abaixo da média. Vamos colocar Michael, né? Vamos parar de falar Bolt. O Bolt não tem nem sentido esse nome, né? Então, assim, é porque ele não tem mostrado, cara. Ele já teve várias oportunidades e ele não conseguiu mostrar um bom futebol. Então, eu acho que ali na direita estava na hora da gente colocar o Bruninho, cara. Sabe? Eu acho que o Bruninho pede passagem. Thiago, é legal você ter falado do Bruninho, porque eu venho pedindo oportunidade pro Bruninho já no canal há muito tempo. E esses dias, até em conversa com um amigo meu, Raul Costa, falei, cara, o Bruninho merecia uma oportunidade nesse time do Atlético. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, o Bruninho é barbantinho. Não, realmente, ele prende a bola, mas eu vou te falar que é um menino que novo, que dá pra você, né? Dá pra você direcionar, dá pra você treinar, ele tem que aperfeiçoar, mas você vê que garra e futebol ele tem, cara. Eu gostei quando ele fez. Eu vou te falar com sinceridade, a minha opinião, nas partidas do Bruninho ano passado, que ele jogou, eu não vi sequer uma pessoa falando que o Bruninho era o barbantinho. Esse ano, ele teve apenas uma oportunidade jogando com o time. Que ele segurou mais a bola. Ele segurou mais a bola porque ele quis aparecer mais pro jogo, quis mostrar o futebol dele, porque ele não estava tendo oportunidades, um menino estava tendo oportunidade direta, passou a não ter mais oportunidade, ele quis mostrar o futebol, realmente segurou a bola um pouquinho mais. Mas eu acho engraçado, Thiago, a facilidade que o torcedor tem de taxar jogadores. Mas é isso que nós falamos. Aí você pega uma aqui. joia igual o Bruninho e queima o menino com uma partida que realmente ele não foi feliz na partida. Foi mesmo barbantinho na partida. Mas aí você vai, taxa o cara e a torcida, a partir daquele momento, o cara segura a bola 10 segundos. Não, aí o barbantinho não pode. Aí, e a galera. E a torcida do Atlético está cada vez fazendo isso mais, né? Igual, por exemplo, nós já comentamos aqui sobre a questão do Patrick, que assim, não que o Patrick seja gênio, seja bom de bola, mas assim, pegaram pesado com o Patrick, um cara que é dedicado, é um cara que está no clube já há muito tempo. Eu acho que a gente fazer isso, nós depomos contra o nosso próprio patrimônio. Então eu acho que a gente tem que ter um olhar mais crítico, que a gente está com foco nos jogadores, e o problema hoje do Atlético é mais diretoria, é mais reforços que também não chegam. Então assim, a gente deve valorizar os jogadores que se entregam, né, para o clube
Eu até aceito críticas e pode ser que nem todo mundo concorde com o nosso comentário, mas eu acho que a gente deve maneirar com essas críticas e a gente ficar o tempo inteiro estigmatizando um jogador por uma determinada característica. Então, assim, ontem, voltando para o jogo, os destaques positivos foram, né, o Alejandro, assim, eu não vejo grande bola no Alejandro, mas ele tem uma coisa que ninguém pode discutir, chama-se estrela. Então é um cara que sempre que entra, faz gol, ele tem excelente presença de área, e eu acho que, assim, não acho que ele deveria entrar como titular não, mas eu acho que o Santana deveria mudar um pouquinho essa proporção e colocar o Ricardo Oliveira assim no primeiro tempo, mas se o Ricardo Oliveira continuar a ter atitudes... jogos apresentações apagadas, ele deve colocar o Alejandro já no segundo tempo. Então dividir a fatura aí, colocar primeiro tempo Ricardo Oliveira e no segundo tempo sacar o Ricardo Oliveira e colocar o Alejandro, porque eu acho que ele já merece uma oportunidade, né, de ter um ritmo maior de jogo, e eu acho que foram os destaques positivos, além do Cleiton, que pra mim também pegou muito, apesar do pênalti, né? Aquele pênalti, eu achei um pênalti, tadinho, ele foi afoito, quer dizer, ele tava com muita vontade de pegar, mas ali se é um goleiro com um pouquinho mais de frieza, pegava uma bola daquela. E se eu sou técnico do Zamora, eu acabava com aquele jogador. Cara, bateu o pênalti daquele jeito, assim, pro Zamora, pra nós não, enfim, dava ruim. Mas pro Zamora era um jogo muito mais importante do que pra nós. Então eu acredito que, eu acho que ele foi displicente de bater, mas aí é problema deles. E se o Cleiton tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, ele pegaria essa bola, mas ele tava com vontade, né, de pegar o pênalti. Então, os destaques positivos foram esses. O Adilson, cara, eu gostei do Adilson no meio de campo. Fez uma bela partida. Fez uma boa partida. Então, assim, no segundo tempo, o primeiro tempo do Atlético foi completamente diferente. Ele envolveu mais o time do Zamora no ataque. Quando chegou no segundo tempo, cara, o Galo tem esse problema, viu, gente? Que eu odeio. Se o Tele Santana fosse vivo, ele nunca aceitaria isso. Essa coisa de fazer 1-0 e achar que é goleada, faz 2-0, o time recua e chama o time. Eu acho que é esse o problema. Esse é um problema sintomático do Atlético, mas há décadas, assim. Faz 1-2 gols, acha que tá jogando de uma forma inteligente. Não está. Não está, porque você chama o time. Ontem, por exemplo, a gente quase tomou um empate, porque o segundo tempo inteiro foi do Atlético se defendendo, fazendo atrapalhada ali atrás, o Atlético se defendendo, e ainda, tipo assim, aí o Santana fez o papel dele, mas assim, você coloca 3 zagueiros, aí você tira um atacante, você coloca 3 volantes, aí você chama o time prematuramente para o campo de defesa. Então eu acho que essa forma essa postura do Atlético tem que mudar. Nós temos que sempre, meu sogro Paulo, que adora falar isso, ele fala, nós temos que exercitar sempre o ataque. Se está 2-0, vamos para o 3-0, vamos para o 4-0. É lógico que você não vai se descuidar da defesa, mas também você não precisa colocar os 11 dentro da área. Então ontem foi uma questão de postura. O Atlético ele poderia se impor muito mais se ele tivesse, né, se prontificado a, no segundo tempo, também atacar. Então acho que isso foi um ponto negativo, mas graças a Deus saímos com a vitória, né? Aí é questão até de lógica, né, Thiago? Se você tá com o resultado debaixo do braço, em vez de você colocar um volante, o ideal é você colocar um camisa 10. Pra quê? Pra cadenciar o jogo. Pra tocar a bola, né? Agora, aí você enerva o adversário, que fica mais nervoso, fica afoito, e com isso você tem mais facilidade de conseguir chegar ao terceiro gol. Muito pelo contrário, se você fechar a sua zaga, né, botar 50 zagueiros, 30 volantes ali, os caras vão sentir que são donos do jogo e vão pra cima. Então a chance do time fazer um gol é muito maior do que você ele segurando a bola, tocando a bola e tendo o jogo nas mãos. Você ia falar o quê, Thiago? Concordo plenamente. Agora, nós temos que também, cara, o Rodrigo Santana, ele tem que começar a trabalhar uma coisa seguinte. Chega no meio de campo, aquele passe de ré ali, aquele passe pra trás, gente, já tem 1 ano que o Atlético está fazendo isso. Aquilo mata todo mundo de raiva. O jogo tem que ser para frente. Claro que de vez em quando você tem que fazer um toque lateral e tal. Só que parece que é regra. Pegou a bola no meio de campo, você volta. O Vitor pega o tempo inteiro a bola. O jogo roda muito para trás. Isso é péssimo. A gente precisa realmente exercitar mais a questão do ataque, né? E eu queria fazer um parênteses aqui.
Agradecer o pessoal que está participando, né, Henry? O último vídeo teve uma participação muito legal de todo mundo, tiveram muitos acessos. E o pedido mais está tendo passeata aqui na porta da TV, quando a gente chegou, para o Gilberto, nosso grande diretor cruzeirense, né? A passeata, tá todo mundo fazendo manifestação, a cara dele. Todo mundo fazendo manifestação pra gente tirar o Levi daqui, ó. Tá vendo? Então assim, Levi. Tira o Levi daqui, Gilberto. Levi, pelo amor de Deus. Falar nisso, a gente podia fazer um parênteses do Levi, que a gente vem falando que ele não tava normal desde o começo do ano, e ele tá meio senil, e você viu uma coisa interessante no Twitter aí, né? Ontem o Zeca Spora, quem acompanha o Twitter, ele sabe quem que é, ele comentou falando que o Levi tava se queimando na televisão e tudo, o programa do Bem Amigos, né? E aí o Dr. Getúlio, @Dr. Getúlio, quem quiser seguir, segue ele aí, falou assim: ele está doente, apenas por isso. Queimar alguém por estar doente não faz o menor sentido. É bem provável que ele esteja apresentando demência frontotemporal, que deveria estar sendo investigada. Expor um profissional como o Levi é sacanagem. Então, assim, é algo que eu falei até no meu canal, né? Na verdade, Thiago, na apresentação do Levi no Atlético, o Thiago tá dando uma risada aqui, tá? Ele achou engraçado. Não é engraçado pelo fato dele estar doente, não, mas é porque realmente ele tá senil. Você vê que ele tá falando um tanto de besteira, ele não era assim, cara. Ele tá falando um tanto de besteira e os sintomas são esses, né? Pelo que o cara falou, ele troca muitos nomes de tudo e ele fala um tanto de coisa que compromete, né? Até a imagem dele, então realmente ele não tá normal, cara. O Levi não tá normal. Não, eu na entrevista de apresentação do Levi no meu canal, eu falei, gente, o Levi não tá bem. Você falou mesmo? Não, eu até tuitei, tá no Twitter, ela tá com data e tudo. Falei, o Levi não tá bem. O pessoal falou comigo, não, ele tá bem, que sei lá o que, ele é assim mesmo. Eu falei, não, se vocês estão falando que ele é... Eu não lembrava dele ser assim não, Thiago. Ele não era assim, não. Assim, não, ele é assim. Eu falei, não, ele era bem mais comedido, ele era mais tranquilo. Agora ele tá visivelmente estranho, assim, ele tá bem desequilibrado. Mas enfim, passado também, né, já vira uma parte. Na verdade, eu acho que a gente tem todo agradecimento ao Levi Coupe. Nós temos muito que ele fez pro Atlético. Somos muito gratos ao Levi. Pelas passagens dele no Atlético, foi um grande treinador. Eu acho assim que a gente tem que ter um respeito com ele mesmo. Também acho. Realmente, para mim, ele tá doente mesmo e eu acho que a família deveria, né, tomar cuidado e monitorar essa situação dele, porque é um cara legal, né? E a gente gosta demais do Levi, é um cara que tem uma imagem muito legal aqui no Atlético. E aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, né, torcedor? Né? Vamos pegar um pouquinho leve aí, né? Não ficar falando mal de um profissional que ajudou tanto o Atlético e está passando por um momento difícil aí, que todo mundo da família aí já passou por algum momento, tem alguém ou já teve alguém que passou por uma situação pelo menos parecida com essa. Mas aí você falou mudando de assunto, Thiago, você falou do Alejandro, sobre o Alejandro ser titular e o pastor Ricardo Oliveira. Eu penso um pouquinho diferente, viu, Thiago? Eu acho que o Alejandro já está pedindo passagem nesse time titular do Atlético há muito tempo. O Ricardo Oliveira já já vem falando e reafirmo. Ele não justifica a sua posição no Atlético, a sua titularidade pelo futebol que vem jogando. E eu vou dizer mais. A diferença de você ter o Ricardo Oliveira hoje para um Alejandro, ambos fazem gols hoje no Atlético, né? O Alejandro até com um pouco mais de estrela hoje do que o Ricardo Oliveira, mas a gente sabe que você faz, e tem hora que o cara tá fazendo mais gol, tem época que não tá, apesar que a fase do Alejandro ela já vem boa desde a base, ele foi o cara que mais fez gol aí na base do Atlético, um dos grandes artilheiros da base do Atlético aí. Mas a grande diferença é que quando você tem um cara igual o Alejandro ele tem apenas 19, 20 anos. Ele é bem novinho, eu não sei a idade dele certa não, mas ele é bem novinho. Ele é bem novo. Aí você tem o Alejandro, e o Alejandro pega uma fase aí que faz uns 15, 20 gols aí no Campeonato Brasileiro. Quanto você vende um jogador desse, Thiago? Na verdade, cara, não sei se você lembra, quer dizer, claro que lembra, foi tem pouco tempo. No próprio Mineiro mesmo, como o Galo estava indo muito com os reservas, todo domingo no Fantástico aparecia Alejandro fazendo 2 gols, fazendo 1 gol. Então, todo domingo dava ênfase ao Alejandro. E como ele é novo e é uma promessa, e os times gostam muito, né, dessas apostas, é uma excelente oportunidade para fabricarmos uma possibilidade ali de uma venda boa. Milhões. Milhões. Fazer uma boa venda. Então, acredito que o investimento no Alejandro agora, ele deva acontecer esse ano. Então, acho que o Rodrigo Santana deve estar atento a isso, né? Então, acredito que a gente deva também cobrar um pouco essa participação do Alejandro nos jogos que vem a seguir. Pois é, então assim, é interessantíssimo a gente pensar nessa possibilidade. E volta a falar, o torcedor também que já criou já taxou o Alejandro também, né?
O Thiago até falou que não gosta tanto do futebol dele, mas a gente não falou de forma enfática, porque tem torcedor do Atlético que fala assim, não, ele anda é bosta. O problema presta, o problema é o que a gente está falando. Hoje, gente, graças a Deus, a gente está discutindo aqui de coisas que estão dentro de uma razoabilidade. Quando a gente estava com o Levi, a gente não conseguia nem discutir o que ele estava fazendo, porque era tão fora de um padrão. Então, assim, igual o Henry discorda de mim em algumas coisas, eu concordo, mas você está dentro ali de uma razão, de um caminho. Como todo mundo que está assistindo aí também pode ter ideias diferentes, só que a gente também não pode ter opiniões tão extremas sobre alguma situação. O problema do Atlético hoje não é só uma pessoa, uma ou duas pessoas. O problema do Atlético é sistemático e coletivo. É um problema de diretoria, é um problema de um investimento que não deu certo, é um problema de falta de planejamento, de mais jogadores. Até que, igual eu falei, o time do Atlético não é um time ruim. É um time ali, é o time principal do Atlético. O que a gente precisa ter é uma sobra ali de jogadores para a gente aguentar, por exemplo. Agora são 3 campeonatos. Então a gente tem Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Então, vocês acham que a gente tem elenco para suportar 3 competições? Para você tá ali jogando a altura para poder você disputar os títulos? Eu acho que não. Então, assim, eu acho que o time principal do Atlético tem boas peças, mas o problema do Atlético é coletivo, é um pouco maior do que a gente crucificar um ou outro jogadores. Então acho que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente faz isso, a gente está desvalorizando o nosso próprio patrimônio, né? Você falou bem aquela comparação, vai vender um carro, vai falar, tô vendendo esse carro, mas esse carro é uma bosta, esse carro aqui não funciona, estraga todo dia. Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso. Então a gente realmente precisa tomar cuidado também com a depreciação de alguns jogadores para a gente não perder com isso. E aí, falando e já emendando, a gente vai fazer até uma enquete aqui no canal hoje, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês, então fica até o finalzinho para você participar dessa enquete. Vamos entrar no assunto aí, novo treinador do Atlético. O Thiago tem algumas informações aqui ontem sobre o nosso diretor de futebol, né, Thiago? Na verdade, eu acompanho muito o Cláudio Rezende, né, da Itatiaia, gosto muito da Itatiaia, tem grandes amigos lá, o Álvaro Damião, um grande abraço, viu, Álvaro? Ele também deve vir aqui no programa, fazer um programa com a gente. O Cláudio Rezende falou que o Rui Costa, antes de viajar, né, para Venezuela, ele deu uma passadinha ali para falar com o Osório, sabe? Então, assim, parece que vazou de alguma forma que ele está conversando com alguns treinadores e que o Osório parece que é o que o Atlético está com um contato mais estreito, assim. Não é uma coisa que está sendo vazada assim, pela imprensa, o que eu acho até bom, porque eu acho que quanto mais silêncio, melhor, né? Se bem que nós estamos quebrando aqui o silêncio, mas a gente está comentando aqui sobre para onde o Atlético vai na contratação do técnico. Esse novo treinador. Então, a gente podia fazer uma enquete também aqui, quem puder, né, Henry, para fazer aqui nos comentários, quem que prefere continuar com o Rodrigo Santana e quem gostaria de ver uma chegada de um nome como o Osório. Eu tenho a minha opinião formada sobre isso. Embora, a minha opinião, para um nome como Osório, eu acho o Osório, ele não é um técnico que ele tem uma longevidade nos clubes. Eu acho que ele sempre almeja outras coisas. Então ele acaba utilizando os clubes como escada, como foi o São Paulo, né, que ele foi para a seleção. Então, assim, ele não pega um projeto e abraça o projeto. Claro que para um profissional é importante você ter a chance, mas a diferença é quando o cara planeja determinadas atitudes, já visualizando segundas atitudes. Então eu acho que a gente tem que pegar um treinador que vai querer desenvolver um trabalho longevo no Atlético, que vai querer comprar um projeto e não só fazer uma escada. E eu tô gostando muito do Rodrigo Santana, não é porque ele tá ganhando não, viu, gente? Porque a gente, só porque tá ganhando, não é só porque tá ganhando, não. É porque ele coloca as peças certas nos lugares certos. Eu acho que ele tem atitudes muito assertivas. Só que ele tem um defeito, eu acho. Eu acho que nas entrevistas dele, eu acho que ele, não é que ele se desvaloriza, mas um líder, um técnico, um cara que vai comandar, ele precisa ter um pouquinho mais de confiança. E eu já vi ele falando, porque eu sou novo ainda, porque, eu acho que o discurso tinha que ser outro. Ele falou assim, olha, eu ainda não dirigi um grande clube, mas eu tô pronto
para se precisarem de contar comigo nesse novo desafio. Então, quando o cara tem uma postura mais firme, ele passa confiança para as pessoas. E o discurso dele é sempre assim, não, o mérito é total dos jogadores. Então, quer dizer, eu acho que ele precisa de um pouquinho mais de confiança, além daquele relógio branco dele, que quando ele vai fazer uma entrevista, a gente só olha para ele, né? O relógio, ele parece um relógio de parede, parece meu amigo Charlin. Meu amigo Charlin também tem um relógio. Tem um relógio também? Não, ela parece uma panela de pressão. Você tá conversando com a pessoa, você não tira o olho do relógio, porque ele é tão grande. Então, aquele relógio branco desvia a atenção, viu? Das pessoas, vão tentar trocar aquele relógio. Brincadeiras à parte, eu acho que falta um pouquinho mais de confiança no Santana, mas eu acho que ele é um cara não pronto, mas ele é um cara com muita informação, ele é um treinador e ele é um cara novo e que tem uma postura que agrada os jogadores. Então você vê que, por enquanto, o grupo gosta do trabalho que vem sendo desenvolvido e ele apresenta um resultado já visível. A gente vê o time do Atlético com mais conjunto, com mais coletivo, embora esteja longe do ideal. Você tem a mesma opinião, Henry? A minha opinião é um pouquinho diferente pelo seguinte, é muito parecido em muitos aspectos, mas elas só divergem em alguns pontos específicos. Não falei nada com nada agora. Mas aí tá igual o Levi. Não vou falar isso não. Tá igual o Levi. Sim. Mas assim, falando o seguinte, o Osório, para mim, nisso eu concordo com você, para mim não é o nome pro Atlético. Essa é a minha opinião. É claro que se for o nome do presidente, se da confiança dele, se ele acredita, se ele realmente... Porque, na verdade, Thiago, as pessoas têm que ter convicção, né? As pessoas precisam ter convicção naquilo que está fazendo. Então, se o presidente tem a convicção de que é o Osório, então eu vou respeitar a opção dele. Eu acho mais que o presidente, eu acho o Rui Costa. O Rui Costa, eu acho que ele merece um voto de confiança nosso. Ele chegou com pelo menos eu achei, né? Eu achei que ele chegou com boas intenções, é um cara firme, é um cara que tá à frente do futebol do Atlético e eu acho que ele merece, porque ele chegou agora, né? O presidente Sete Câmara, não, ele deu muita cabeçada, ele foi muito arrogante, né? Falando da Sul-Americana ano passado. Eu entendo que tem até, por exemplo, o Jaircy Carvalho, ele compactua da mesma opinião. Por exemplo, ele acha que a Sul-Americana é um torneio falido, que é um torneio de segunda divisão da Libertadores, mas eu acho que dentro da nossa realidade atual é um torneio que nós temos possibilidade de ganhar, com o time que a gente tem e com a situação que a gente se encontra hoje. Então eu acredito que esse torneio... É um torneio importante, É um torneio importante, é um torneio internacional, Pelo né? amor de Deus. Então, assim, mas o presidente foi infeliz na fala dele, então o presidente já vem de alguns erros, então isso acaba desgastando um pouco essa confiança com a diretoria, da torcida com a diretoria. O Rui Costa chegou com novas ideias, chegou com sangue novo, então eu acredito que o Rui Costa, sim, mereça um voto de confiança nosso. E vamos falar a verdade, né? Não adianta. Você vai deixar de ser atleticano? Você vai deixar de acreditar? Não, eu vou apoiar. Nós estamos passando por essa fase e eu tenho certeza que lá na frente a gente vai merecer sorte melhor, gente, porque não é possível. Uma torcida dessa, um clube maravilhoso desse, a gente teve na história recente do Atlético uma das maiores fases do Atlético na história, né? Que foi ali de 2012, quando ganhamos o título da Copa do Brasil até 2014, então foi uma fase muito boa. Espero que essa fase volte, né? E a gente precisa realmente estar em cima e tentar achar o caminho de novo para essas novas conquistas, né? E é nesse aí que eu queria basear a minha opinião, porque para a gente entrar nesse caminho de vitória de novo, Thiago, a gente precisa sair desse looping de treinador 4 meses demite, treinador novo 4 meses demite, treinador 4 meses, 5 meses demite. A gente tem que sair desse looping. E pra gente sair desse looping, é uma pergunta que eu faço para as pessoas. O nome que você deseja como treinador, você torcedor, que está aí assistindo o programa agora, o nome que você deseja como treinador do Atlético, você daria para esse treinador um contrato de 3 anos com uma multa rescisória, vamos colocar de 10 milhões de euros, uma multa alta? Porque é disso que a gente precisa, Thiago. A gente precisa de um nome para chegar no Atlético hoje e a gente olhar para esse nome e falar assim, não, esse cara é o banco. Ele pode fazer uma temporada horrível, ele pode, sei lá, pode acontecer uma coisa péssima, mas é um cara que eu confio no trabalho dele. Mas vai ter uma construção, o meu nome é o Cuca. O cara que pode chegar no Atlético e fazer uma temporada horrível e eu vou vir aqui defender e falar, não, o Cuca é o cara que eu confio no trabalho dele. Pra mim, esse cara é o Cuca, mas ele tá empregado. E ele não vai sair. Ele tá empregado. Então, assim, se esse nome é o Osório pro nosso diretor de futebol, eu respeito, porque ele tá à frente do futebol do Atlético,
já mostrou que entende futebol. Então, assim, eu não daria uma carta branca para ele trabalhar, óbvio que não. Mas eu tô falando assim, se o cara tá na frente do Atlético, se ele é o diretor de futebol do Atlético, ele tem que ter um mínimo de respaldo, né? Da diretoria, do torcedor. Então, assim, a gente dá esse respaldo para ele, porque a gente precisa, todo profissional precisa desse respaldo, e a gente precisa, Thiago, de um treinador para chegar e realmente ser o cara. Eu tô adorando o trabalho do Rodrigo Santana, tudo que você fala do trabalho eu concordo. Ele faz coisas assim que a gente fala assim, que já era óbvio pro torcedor, né? Que todo torcedor falava, não, gente, tem que jogar assim, tem que arrumar a defesa para depois o ataque. Ele tá arrumando a defesa, o ataque já tá começando a chegar, né? O time já não tá sofrendo tanto mais, igual sofria antes. Então, assim, ele tá organizando o time tá começando a ter um padrão tático. Então a gente precisa valorizar assim, o trabalho do Rodrigo Santana. E isso, Thiago, me deixa até confortável, por exemplo, para não ter essa pressa para trazer um treinador. Se o cara tá fazendo um trabalho coeso, um trabalho bacana, deixa o cara aí trabalhando. Na hora que pintar um grande treinador no mercado, que é esse cara que vai chegar, igual o Mano Menezes está no Cruzeiro, igual o Cuca chegou aqui no Atlético e resolveu, igual o Carille está no Corinthians, ele vai ficar lá muito tempo. São treinadores que a gente confia no trabalho. A gente precisa ter essa paciência. Então deixa o Rodrigo Santana trabalhando. Na hora que pintar o cara, a gente vai lá, busca o cara atrás. O Rodrigo Santana é um cara que tem a cabeça muito tranquila, igual você falou, que talvez você julgou como uma pessoa que talvez precise de ter um pouquinho mais de firmeza. Um pouquinho mais de firmeza. Eu já olhei pro outro lado. Eu achei que ele foi um cara muito humilde. Eu gosto de pessoas humildes nesse nível. Humilde. Mas não vão confundir humildade com segurança. Não, sim. Mas eu não achei ele inseguro, não. Eu acho que quando ele foi inteligente. Tipo assim, eu vou manter a minha aqui. Eu tô consciente, eu quero dizer. Tipo assim, eu já sei que a diretoria quer trazer um novo treinador. Dificilmente essa oportunidade vai ser dada a mim. Então, assim, tô tranquilo. Se me colocar como auxiliar, vou ficar numa boa. E assim, eu acho legal, Thiago, a gente ter esse cuidado com ele, porque igual o Carille no Corinthians. O Carille ficou no Corinthians muito tempo, né? Até sem ser treinador oficial, mas ele arrumou a defesa toda junto com o Tite. Não, ele era treinador de defesa no Corinthians. Então eu acho que essa parceria é legal, cara. Eu ia te perguntar uma coisa aqui, que eu também vou perguntar pro pessoal que está assistindo, se o pessoal não acha interessante, nessa falta de treinador que a gente tá e tal, será que não seria bacana a gente ter como dois comandantes? Assim, não, eu fazer como o Carille fez meio que... O Carille Tite. O Tite na época, por exemplo, imagina só, assim... você pegar um cara como o Largue e o Rodrigo Santana, você não acha que seria uma dupla legal, assim, tentar montar? Demais. É uma ideia, né, cara? Quem sabe daria um resultado legal, porque você vê, são dois profissionais estudiosos, são caras que não se acomodam. O Largue, eu sou muito fã do Largue, porque eu acho que o Largue é um cara que não parou de estudar. Ele fez, um excelente trabalho no Atlético. Eu acho que ele foi um pouco boi de piranha, porque acaba que o time foi completamente desfeito, né, na Copa do Mundo, e depois ele teve que manter, ele estava em segundo lugar do Brasileiro, um campeonato difícil, e depois ele teve que manter o time com uma regularidade sem a maioria dos principais jogadores que vinham trabalhando com ele. Você imagina se tivesse um Rodrigo Santana e um Thiago Largue trabalhando juntos no Atlético? Eu acho que seria uma boa tentativa, né? Seria uma tentativa barata, uma tentativa que a gente teria um profissional também com muito conhecimento, e eu acredito que seria uma boa oportunidade para o Atlético fazer alguma coisa diferente do que está aí. O Corinthians aconteceu um pouco isso, né? Só que você tinha o Tite e o Carille vinha também ali arrumando a parte da defesa, e o Corinthians teve êxito, né? Nessa época que os dois estavam ali à frente e fazendo esse trabalho no Corinthians. Então, acho que comenta aí, ó, quem acha bacana a ideia. E a enquete. É uma enquete, né? Não, vou deixar a enquete. Essa ideia do Thiago, né? A enquete. A primeira é perguntar Osório ou mantém o Rodrigo Santana ou Osório. E a outra enquete que eu quero fazer pro torcedor também é do centroavante aí, Alejandro ou Ricardo Oliveira? Quem você quer como titular do ataque atleticano? Então essa é a enquete pro torcedor, e eu quero que vocês, por favor, participem, deixem a sua opinião aí. É lógico, gente, se puder deixar a opinião embasada, é melhor, né? Eu prefiro o Alejandro por causa disso, eu prefiro o Ricardo por causa disso. Porque também, se não quiser deixar embasamento, também é tranquilo, né? É importante você dar a sua opinião. Mas é legal essa participação do torcedor aqui no canal, porque a nossa ideia aqui do canal é de fazer esse programa ao vivo, futuramente. Então, deixa eu ver a cara do meu diretor ali, do meu querido Gilberto. Tá preparado já, Gilberto? Gilberto, ele tá com uma cara ali, não sei se ele vai estar muito animado, não é, Gilbertão? Vamos ao vivo? Ao vivo? Anima? Vamos embora, vamos tentar. Ele falou que anima, então assim... Eu quero a participação de você, torcedor, e também já pedir aí, né? Óbvio, aproveitar para você deixar sua curtida nesse vídeo aí, né, mandar esse
programa para todos os seus amigos aí do WhatsApp, manda nos grupos aí, porque a galera, gente, quando manda no grupo a galera assiste, viu, Thiago? É muito legal. Assiste. Manda um abraço pra galera da Pelada lá também, né? A galera da Pelada também assiste os nossos programas e estão sempre lá comentando sobre o que a gente está falando aqui, então agradecer mesmo, e agradecer a você aí, telespectador não, né? Internauta. Internauta que tá aqui no canal Noticioso assistindo o nosso programa. No nosso último programa deu quantas visualizações, Thiago? Foram deu bastante, mais de 5 mil, né? Então, assim, para um programa legal, grande é um número bem expressivo, então eu queria de fato agradecer a todos vocês aí. Pedir mais uma vez aí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. A gente geralmente grava aqui na quinta-feira, mas hoje, por causa do jogo de ontem, né, Thiago? A gente gravou na quarta. Antecipando para quarta-feira, mas é isso aí. O programa vai ser o quarto ou na quinta, ou talvez até na terça, se tiver jogo no segundo. Né? Então tá entre esses 3 dias aí, não foge muito disso aí, não. É praticamente um dia após o jogo do Atlético. No mais, agradecer a todos vocês. Quer falar mais uma coisa, Thiago? Não, tudo bem. Agora vamos continuar nesse crescente, né? Vamos ver agora, a gente pega Palmeiras em casa. Nossa, cara, é bom, legal. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Pegar Palmeiras em casa, lotar o Mineirão, que eu acho que não vai ter transmissão, né? Então a gente... quer dizer, falar isso com a torcida do Galo, isso é redundância, né? Tem que botar o contrato da Globo com o Palmeiras, né? O Palmeiras é o único time que ainda não acertou ainda com a Globo, né? E depois a gente tem Santos no meio da semana e depois tem Flamengo. Então, assim, só pedreira, mas eu acho que vai ser um excelente teste para o Atlético, para poder pegar times mais bem estruturados e a gente até ver o comportamento deles em campo. Então vai ser bem legal. E eu acho que esse jogo aí é o jogo, né? É aquele jogo do... E aí, vai ou não vai? Né? Se o Atlético ganha, realmente o Atlético entra no campeonato com uma outra cara. É óbvio, gente, eu não tô aqui falando, nossa, o Galo agora vai ser campeão, vai, né? Enfim, eu acho que tá muito cedo pra gente falar qualquer coisa, mas se ganhar do Palmeiras realmente aí vai ser um grande passo do time atleticano. E aí, falando desse contrato da Globo com o Palmeiras, eu acho legal o postura do Palmeiras, de estar brigando com a Globo. Eu acho que os times brasileiros deveriam se unir, né? Até porque, não sei se você ficou sabendo, Thiago, mas a Globo ela fez um combinado diferente, né, no Campeonato Brasileiro para a TV aberta, né, que é aquele modelo inglês, né, de 30% para todos os times, não sei quantos para o campeão, só que no pay-per-view a diferença tá gritante. Então, não tá essa coisa de igualdade, não, muito pelo contrário. O Flamengo tá ganhando o dobro, mais que o dobro, se eu não me engano, do Atlético. Então, assim, ainda tá um abismo e isso realmente deveria ser estudado e os times deveriam se unir em prol, porque realmente a gente não pode deixar de forma alguma, né, acabarem com o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo, e o bonito do Campeonato Brasileiro é justamente isso, porque a gente entra no campeonato aí pelo menos visualizando 4, 5 times aí com chances reais de serem campeão brasileiro. E aí do jeito que o negócio está aí, daqui a pouco vai dar Palmeiras por causa do patrocinador e da forma que está sendo gerido, vai dar Flamengo por conta do patrocínio e Corinthians. Então, assim, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso e aí cobrar dos nossos dirigentes aí uma postura, né, enérgica. Mais enérgica aí com relação a isso, porque nós brasileiros, né, o Brasil é um país continental aí, então não dá pra gente ter uma espanholização aqui no Campeonato Brasileiro. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Thiagão, obrigado, Henry. Vamos lá. Tamo junto. Firme, forte e misturados aí, né? Até a próxima. Já são 4 jogos, né, Henry? 4 vitórias seguidas, então, né? Vamos ver se a gente continua nessa toada aí. É isso aí. Então, galera, um abraço pra vocês. Obrigado. Até a próxima aqui, ó. Tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!